7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando no Jornal da Manhã em entrevista. Nesta manhã de segunda-feira, parcialmente nublado aqui em São Miguel do Iguaçu. E olha, continuam as pré-conferências de saúde e debates a melhorias no atendimento público. Já chamo a atenção para você que é muito importante. A gente já vinha falando na semana passada da importância de participar, porque reclamar depois... Bom, para entender, né? Para quem ainda não... Para a audiência rotativa do rádio, as pré-conferências elas servem como uma forma de entendimento, né, do que precisa ser feito na saúde pública no modo geral. E você participando das pré-conferências, você acaba ajudando de alguma forma a melhorar o atendimento à saúde da sua localidade. E é importante dizer que isso vai ser sustentado por 4 anos, de 4 em 4 anos. Então, vale a pena a gente tirar o tempo, talvez não é num horário muito adequado para você, mas vale a pena sim. Ter um representante lá também, alguém da família, porque isso, como eu já disse, é para 4 anos, então são medidas que podem definir como será o atendimento da saúde pública na sua localidade durante esse período. Aí depois não adianta reclamar, né? Não tem como reclamar. Eu quero conversar aqui com o assessor da saúde pública aqui de São Miguel do Iguaçu e especialista em gestão em saúde, o Jonathan Adamante. Bom dia para você, Jonathan. Muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã. É um trabalho formiguinha que acontece agora com muita intensidade, porque é mais uma localidade, se eu não me engano, agora é São Jorge, né? O distrito de São Jorge próximo. Então, eu queria que você contasse também, reforçasse essa ideia da importância da comunidade participar. Bom dia, Cunhasque. Bom dia, ouvintes de São Miguel do Iguaçu. É isso mesmo. O nosso município ele tem um território muito grande, né? Então, se a gente for ver, nem tanto por população, mas por a extensão que a gente tem, né? Então, a gente tem que tentar buscar realizar as pré-conferências em todos os cantos, né, do município para saber o que a população busca, né, de saúde, né? Como você falou, as pré-conferências elas são um momento inicial anterior à conferência de saúde. Na conferência de saúde, nós vamos estar desenvolvendo e elaborando propostas e políticas municipais para que a gente consiga desempenhar um trabalho legal, né, voltado à população no âmbito da saúde nesses 4 anos seguintes. São Jorge agora, a próxima? Isso, hoje à tarde, às 2h30, inicia a pré-conferência na São Jorge. Então, nós falamos São Jorge, mas o nível de abrangência é todas as comunidades que fazem parte, né, aquele complexo daquela unidade de saúde que funciona ali, né, com o âmbito de saúde pública. Então, todas as comunidades da região de São Jorge e o distrito em si, eles estão convidados a participar dessa pré-conferência. E aí, como que funciona a pré-conferência lá efetivamente? O que é debatido? É aberto para ouvir a população? O que é discutido? De que forma que é? Sim. As pré-conferências elas servem como algo preliminar para a conferência em si, né? Então, para que a gente chegue mais próximo da comunidade, para que escute os interesses da comunidade no âmbito da saúde. Então, na pré-conferência, nós vamos elaborar propostas de temas, né, que aquela comunidade está precisando naquele momento. Né? Vamos dizer que está precisando de uma reforma para a unidade de saúde, algum equipamento mais específico para aquela comunidade, algum profissional de saúde para aquela comunidade. Então, toda a participação social ali que vai estar presente vai poder colaborar com essas ideias. Essas ideias vão ser lançadas depois na conferência e, se eleitas, né, essas propostas, elas podem virar uma política municipal para os próximos quatro anos seguintes, né?
E aí a importância de toda essa definição, né? Porque é muito tempo, né? De avaliação, né? Quer dizer, um pouco tempo de avaliação para muito tempo de atendimento, né? Então, o próprio governo municipal e o governo estadual, eles precisam saber exatamente. Então, é a grande oportunidade da população se manifestar. Sim, isso mesmo. A gente fica... No dia a dia a gente fala, né, sobre as políticas nacionais de saúde, sobre todas as normas, o que regulamentam o SUS, né? E às vezes a gente critica algumas coisas, né? Mas essas normas, elas são criadas a nível nacional e às vezes não abrangem, né, um território específico, né? A gente está falando agora da São Jorge, por exemplo. Pode ser que algumas normas que funcionem lá para um estado de São Paulo, para nós aqui não funciona, né? Não seja a mesma coisa. Então, esse é um momento da população tentar levantar o que é importante para eles, né? E a partir disso, a gente consiga elencar situações que sejam importantes, né, para aquele território. E a participação da comunidade frente a isso, a gente fala que ela é muito importante porque, sim, ela cria essas políticas a nível municipal. E a gestão, ela tem que utilizar dessas propostas para desempenhar essas práticas durante todos esses anos, né? Que vão ser seguintes. A saúde, eu acredito que nunca vamos atingir um ápice, né? Com certeza. Ela gera muita demanda. Sim. E só para quem está ali próximo, né? Só acompanhar um pouco do dia a dia, geram muita demanda, muitas vezes por questões eu não entendo muito bem e não quero estar aqui fazendo crítica, né? Mas parece que qualquer coisa que acontece se procura o atendimento, né? Então, às vezes se congestiona de forma desnecessária, né? Isso já tem estudo em cima disso, de 20% a 30% de pessoas que não precisavam estar ali, né? Com um simples... talvez no passar dos dias se recupera de um resfriado, por exemplo, né? Então, agora tem situações sim que demanda, tem situações que tem que melhorar no sentido de agilidade, e aí que entra a discussão, né? De que forma, eu acho que com células de atendimento, onde que podem ser feitas triagens e evitar que no centro ocasione esse congestionamento é fundamental, né? Imagino que no polo central de atendimento hoje se concentra os casos mais graves, né? E ter a área de bairros e distritos e o interior com capacidade de atendimento já ajuda nesse sentido. Sim. Então, é ao mesmo tempo complexo, mas ao mesmo tempo é fundamental para que essa discussão ela esteja aberta, né? Sim. Sim, dentro da saúde a gente tem níveis de atenção, né? E, como você falou, eles são divididos de acordo com a complexidade de cada região, né? Então, a saúde, ela muda muito rápido o patamar, né? Então, a gente tem vírus hoje que se desenvolve em questão de um ano, a gente tem um desenvolvimento muito grande, né? Então, às vezes tem um estabelecimento de saúde que seja de uma complexidade maior numa região central, ela vai atender muito mais a população de forma mais ampla, né, do que a gente centralizar um atendimento num bairro, né, que nem você falou. Uhum. Então, por isso que a gente dá prioridade sempre para que a população ela busque as unidades de saúde nessas regiões que estão mais distantes do centro, e quando necessário, quando esse nível de atenção, quando essa complexidade de atendimentos for necessária, que busque um nível mais especializado, como um hospital, né, por exemplo. Não sei se é nesse nível, nessa situação que você quis dizer, né, o exemplo. Isso. Primeiro o cara vai buscar na localidade mais próxima de atendimento da casa dele. Depois, se ali não suprir, aí sim. E muitas vezes isso não acontece. E às vezes lógico, a pessoa pode ter uma dúvida, ela tem um resfriado. A gente viu vários casos que acontece um resfriado evolui para uma pneumonia, né? Por falta também, negligência da própria pessoa de não procurar aquela coisa, né? Ou de não levar a sério. Então a gente entende sim, como você falou, tem muitos vírus, a gente tem que ficar atento.
mas tem que também abrir essa discussão para que os atendimentos eles sejam realmente relevantes, né? E aí entender o que cada comunidade precisa e para isso hoje 2h30 da tarde em São Jorge, estar lá presente, você pode abrir essa discussão, você pode colocar a tua opinião, pode exigir, né? Porque depois do que virar lei, né? Isso mesmo. Depois que vira lei, não tem mais o que fazer, né? E também comparar com as propostas que foram realizadas anteriormente, né? Então, já existem propostas que foram feitas há 4 anos atrás. A comunidade ela pode conferir se as gestões que vieram anteriormente conseguiram contemplar, né, aquele território também. Eu acredito que há 4 anos atrás, acho que a gente estava recém saindo da pandemia, né? Isso mesmo. Olha quanta coisa muda, né? Quanta coisa. Se você parar para pensar, 4 anos posterior, estaríamos antes da pandemia, né? Então, tem uma janela ali que muita coisa mudou na saúde pública, né? Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões. E isso envolve todos os pontos. É só ter uma epidemia de dengue, você já vê a situação como fica. Enfim, então são várias questões assim que entram nessa discussão. Hoje, 2h30 da tarde, São Jorge, tem o cronograma da sequência? Sim, no total são 6 etapas que a gente vai fazer, preliminares à conferência. Já foram realizadas 2 etapas, hoje à tarde na São Jorge. Amanhã nós temos direcionado mais para os profissionais de saúde e para os estabelecimentos que prestam serviço ao SUS. Depois, no dia 22, vamos estar realizando com mais a comunidade das unidades de saúde do Central, do Santa Catarina, do Paraguaçu e do Gaúcho, então mais centralizado aqui da cidade. E no dia 25 a gente vai tentar abranger a comunidade do Panorama, do Novo Mundo, as comunidades, né? Se eu falar o nome das unidades, o pessoal não conhece muito, né? Mas mais essas regiões. Isso, é importante isso, né? A pessoa já sabe que a região lá tá. E eu quero agradecer que o Jonathan pode reforçar o convite para hoje, 2h30 da tarde, lá em São Jorge. Importante, atenção, população de São Jorge, é importantíssimo participar, levar a sua opinião, falar o que tá bom, mas falar também o que precisa ser melhorado e o que pode ser melhorado, né? Nesse sentido, ou o que tenha que ser feito, que seja inédito, né? Também é importante. Só vocês estão vivendo aí, sabem do que realmente precisa. Então, é importante ter alguém da família lá participando, 2h30 da tarde, né, Jonathan? Sim, reforçar que a participação nesses momentos vai ajudar a fortalecer a nossa saúde no município, né? E a partir disso a gente vai conseguir desenvolver essas propostas para os próximos anos. Eu acho que todo mundo consegue, né? Claro que a gente sabe as demandas de trabalho, mas tirar uns 10 minutinhos para ir lá, reforçar a sua opinião, o seu ponto de vista, né? E quem sabe que esse ponto de vista seja um ponto de vista que represente todo um coletivo, toda uma comunidade, né? Pode ser que essa proposta seja muito boa e não contemple somente a São Jorge, né? Contemple todo o nosso território do município, então, e vire uma política municipal de saúde, né? Então, é importante esse momento para formular essas questões. 7h mais 51, 7h51, rápido intervalo e a gente volta com as informações do esporte. Vamos destacar Campeonato Brasileiro. Amanhã tem futsal, tem as meninas em quadra pelo Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro Feminino e pelo Brasileirão. Rapaz, quanta coisa aconteceu, né? Hoje tem a convocação da seleção brasileira, né? Ancelotti convoca. Será que ele vai convocar o Neymar depois do piti, o rolo? É raro, né? A arbitragem errou. A arbitragem de Série A da elite do futebol brasileiro erra a substituição. Rapaz, é possível isso? É possível. Depois do intervalo a gente fala mais. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço. Rádio Jornal São Miguel.